Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Agora para falar de um assunto que eu gosto demais, né? Que é o boxe. Não sei se vocês gostam de boxe, eu sempre adorei boxe, via as lutas desde o Muhammad Ali com meu pai que também amava boxe, Joe Frazier, uh, e todos aqueles grandes boxeadores, George Foreman, o Maguila, que a gente acompanhava, e depois o Tyson e o Evander Holyfield. Nossa, eu sempre acompanhei o boxe, né? Roque Marciano, que a gente via as lutas pela internet. E hoje eu vou trazer para vocês, vamos fazer uma série falando sobre os pugilistas capixabas. É claro que aqui em Vitória não tinha pugilismo, era muito incipiente, não acontecia nada, como sempre, né? As coisas não acontecem aqui. Então o cara ia embora para o Rio, capital federal. Naquela época havia cassinos, então haviam grandes competições de boxe desde o final do século XIX, início do século XX. E esse capixaba chama-se Irineu do Nascimento. Gente, a história é sensacional. Um garoto capixaba, peso pesado, meio pesado e peso pesado. Começou a carreira dele em 1930 no Rio de Janeiro, nasceu aqui no Espírito Santo, né? E era atleta do São Cristóvão Boxing Club. Nasceu em 1911. Irineu do Nascimento. Ó, há vários pugilistas capixabas. Todos eles foram para o Rio de Janeiro e fizeram carreira nacional e internacional. O Irineu, gente, ele, segundo o Diário Carioca, de domingo, dia 21 de maio de 1933, o jornalista da época fez uma crônica falando sobre a nova revelação, porque como existe o jornalismo de futebol, havia também o jornalismo de pugilismo, o jornalismo de turf, corridas de cavalo, o jornalismo de esportes náuticos, existia jornalismo qualificado para tudo. Infelizmente isso acabou, né? Hoje só tem jornalismo de futebol, esportivo não tem mais nada. E olímpico de vez em quando, alguma coisa, quando tem Olimpíada e tal. Nesses últimos anos, né, a gente não teve Olimpíada, foi uma confusão, pandemia, etc. Então, esse tipo de jornalismo acaba. Aliás, jornalismo de forma geral, né, gente? Nossa, que tristeza. Mas voltando, o Irineu do Nascimento, ele surgiu ali em 1933 como uma revelação, ainda aos 18 anos, e garoto, novinho. E ficou aquela dúvida, né? Quem é? Quando pinta uma revelação assim no esporte, especialmente nesse esporte que depende da porrada, sempre vem aquelas indagações, né? Quem é esse menino? De onde que ele veio? Quem é ele? Qual é a altura dele? Qual é o peso dele? Ele vai ser um lutador em qual categoria? Ele vai começar de baixo? Ele já vem, né, tipo Tyson, assim? Então, o Irineu do Nascimento gerou essa curiosidade na imprensa carioca no início dos anos 1930. E o jornalista fala: Irineu do Nascimento ou simplesmente Capixaba, com CH na época, tá? Capixaba com CH, era o apelido dele. Ninguém ainda ouviu falar publicamente. Não, foi engano nosso, é uma crônica, né? Exibiu-se uma vez, foi no campo de Santana. Faltara o adversário do pugilista Bunny Tunney, ou Bunny Tunney, não é um nome. Existiam muitos boxeadores ingleses, boxeadores americanos aqui no Brasil nos anos 1920 e 30, tá? Não sei por quê, mas era muito. Então o lutador que ia desafiar o Bunny Tunney faltou, e no sábado mesmo, então, o Irineu calçou as luvas, envergou o calção, subiu ao ringue e fez uma demonstração. Mas uma simples demonstração não convence, segundo o jornalista do Diário Carioca. Traz mais ou menos algumas vantagens. E ele segue falando. Torna o boxer, papai falava assim, boxer, não falava pugilista, nem falava boxeador, falava boxer. O boxer, acostumado às assistências, vai se acostumando às assistências. Esta, por seu turno, observa e deduz das possibilidades do noviço. Esta coluna, né? Esta crônica, vai observar e deduzir as possibilidades desse noviço, que é um noviço, é um rookie, é um iniciante.
O cronista, porém, não se conforma da mesma maneira que o espectador. Então ele vai atrás, aqui tem mais fotos dele. A crônica é bem interessante. É claro que você lendo a crônica fica melhor do que eu lendo a crônica, né? Aí o cronista, ele analisa que ele vê um noviço, um novo boxeador, de forma mais desconfiada. Não é como o espectador. O espectador quer ver porrada, né? Ele aposta e quer ver porrada. Aí o que ele fala? Se bem que seja um assistente, a sua missão obriga a ir mais longe, a missão do cronista esportivo. Verificar um treino, 2 treinos, 3 treinos, e eles vão para a academia observar os novos pugilistas. Né? E depois disso dizer quais as possibilidades desse novo boxer, desse rookie, desse noviço ao pugilismo. Se ele é um catcher ou se ele é um jiu-jitsu man. Olha só, em 1933 o cronista já está falando em jiu-jitsu. 1933, gente. Né? A gente não inventa nada. Aqueles 3 rounds que ele verificou na luta contra o Bunny Tunney, porque o adversário havia faltado na luta de Campo de Santana no sábado, ao ar livre, deixaram-nos com uma incerteza. Ele viu a luta, 3 rounds, mas não deu para verificar exatamente qual era a do Irineu do Nascimento, capixaba. Teria ele, o Irineu, possibilidades frente aos homens da sua categoria? A sua estatura avantajada não se curvaria aos golpes dos meio pesados com quem se confrontasse? Era o ponto preciso para uma elucidação. Aí a crônica continua. Fomos então à academia no São Cristóvão Boxing Club. Assistimos aos preparos que vem se submetendo o Irineu do Nascimento e nos capacitamos de que ele tem qualidades. Com o afastamento provisório do Bunny das atividades pugilísticas, o capixaba vem sustendo a chefia do mais pesado da academia da Rua Mourão do Vale. Então a rua que ficava a academia era a Rua Mourão do Vale, no Rio de Janeiro, e ele acabou se tornando um grande boxeador, o capixaba, né? Interessante também é que logo depois que ele começou as suas lutas nos anos 1930, ele teve algumas vitórias, quase nenhuma derrota, e foi convocado para os Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires em 1938. Aí tem uma matéria aqui também do Diário Carioca falando sobre falseando as leis internacionais. Um profissional incluído como amador na delegação de boxe que foi para Buenos Aires. Então, não podia, né? Eram Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, não podia... Estranho, né? Ele era amador e foi colocado na delegação brasileira dos Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires em 1938. Então tinha que ser profissional, né? Nos Jogos Olímpicos até muito pouco tempo, só amadores podiam concorrer. Hoje não, hoje os profissionais também podem concorrer em Jogos Olímpicos, né? Mas naquela época era o contrário. Está tendo grande repercussão em nosso ambiente esportivo um fato deplorável que vem convocando os mais causticantes comentários. Desrespeitando as leis internacionais, a Federação Brasileira de Pugilismo, presidida pelo Anísio de Sá, incluiu na delegação que foi disputar o torneio pan-americano um profissional como amador. Trata-se de Irineu do Nascimento, mais conhecido como capixaba. É um profissional antigo que já disputou até título de campeão enfrentando o Virgolino. Combateu com outros profissionais como Laurindo, Armando, Cabo Verde, Alfonso Knopf, argentino, etc. Recebeu remuneração várias vezes, etc. Então, o cara não podia ser profissional. É exatamente o contrário, né? Ele tinha que ser um amador, mas ele já tinha concorrido a títulos e já tinha recebido os cachês. Então ele não podia participar dos Jogos Pan-Americanos. É claro que não, tem que ser amador, né? De modo algum, vem escandalosamente infringir as leis internacionais que têm obrigação de respeitar. A Federação de Pugilismo não podia ter incluído em sua delegação um profissional como amador. É um atentado à moral esportiva. Aí o empresário dele, gente, que era também proprietário e presidente da Empresa Pugilística Brasileira, SA, ele anexa um documento dizendo que ele, olha só,
realizou vários combates como profissional e durante a existência da empresa pugilística carioca, com sede na rua Senador Dantas, ainda Irineu trabalhou como profissional para mim, cujos contratos acham-se arquivados na Federação Brasileira de Pugilismo, de acordo com o seu regulamento, a 20 de outubro de 1938. Aí tem a documentação dizendo que ele realmente era um profissional e ele não poderia participar dessa competição pan-americana, né? Aí tem uma foto bacana, o paraense José Augusto Macedo dormindo na lona depois de violento soco do carioca Irineu do Nascimento na luta de pesos pesados. Ele não era carioca, ele era capixaba. Aí eu fiz a busca, gente, e não tem muita coisa não, tá? Na Biblioteca Nacional tá aí o grupo do Pan-Americano, que foi ao Pan-Americano em Buenos Aires, e tá aí o Irineu do Nascimento ao centro, era um homem bem alto, né? E ele era um peso pesado. Tá aí, Irineu do Nascimento, espírito santense, que do apelido da sua terra natal fez o do seu nome de guerra, capixaba. E ele era do São Cristóvão, tá? Então ele foi para o Rio de Janeiro, teve várias lutas até os anos 1940, teve muitas vitórias, também muitas derrotas. Ele foi meio pesado, depois foi peso pesado. E toda essa pesquisa está no Memória Capixaba, aqui no Facebook, onde é o nosso repositório, lá no Facebook, e aqui no YouTube a gente faz os vídeos falando sobre essas curiosidades, né? Esse aí é um balanço do pugilismo no Pan-Americano em Buenos Aires, em 1938. Tá vendo? Ó, campeonato de Pan-Americano de pugilismo, 2 pugilistas brasileiros indisciplinados, expressiva vitória de capixaba. Buenos Aires, 31. Resultados dos matches realizados ontem à noite em prosseguimento ao Campeonato Pan-Americano. Categoria peso pesado, Irineu Nascimento, brasileiro, derrotado por KO, né, knockdown, no primeiro assalto, Jorge Llambia. Então ele foi derrotado. Olha lá, capixaba sofreu um novo KO. Norte-americano Carol Gertson derrotou o brasileiro Irineu por KO no segundo round. Então ele teve muitas derrotas também, mas é curioso, né? A gente vê que todos esses atletas que tiveram projeção nacional ou internacional, eles têm que sair para um grande centro. Não adianta, né? Você não fica numa cidade pequena porque você não vai alcançar os seus objetivos. Esse daí, gente, é o Jerônimo de Moraes, assinando a documentação para a revista Esporte Ilustrado. Ele empresou grandes matches, dando ao público carioca ótimos espetáculos pugilísticos. Ele assina sob a teleobjetiva do fotógrafo da revista Esporte Ilustrado, Esporte com S, Ilustrado com 2 L's, a declaração que autentica em termos irrefutáveis a condição de profissional do boxer capixaba, ora figurando no sul-americano como amador. Aí deu problema, né? Infelizmente, deu problema para ele, aí a carreira ficou um pouco manchada por conta dessa falsificação de documentos e tal. Esse é o Jerônimo de Moraes, que era empresário das lutas no Rio de Janeiro, da empresa carioca de pugilismo e a empresa brasileira de pugilismo SA. Gente, eu vou trazer outros boxeadores. Esse é o primeiro de uma série que a gente vai trazer. Depois a gente vai falar sobre um pugilista mais antigo ainda, que é o Clarence Oville Gibson. Ele era de Barbados e se radicou aqui no Espírito Santo, então ele era barbadiano capixaba. O nome dele era Clarence Oville Gibson, que a gente vai falar depois, falecido em Vitória, está sepultado em Santo Antônio. Curioso, né? E vamos falar também depois do boxeador Valdemar Adão, o gigante negro, pugilista capixaba dos anos 1950. E vamos falar do Toro Moreno também, né? Toro Moreno é Adegar de Câmara Florentino, pugilista capixaba dos anos 60. Então tem uma série de... né? Começa nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, 50, depois vem o Toro Moreno, e a gente vai falar de todos eles aqui no Memória Capixaba. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado aí pela audiência. Se você estiver gostando aqui do nosso Memória Capixaba no YouTube, essa nova fase, já estamos com 250 vídeos gravados, tem mais de 1000 vídeos
no canal do Memória Capixaba aqui no YouTube. Se você puder deixar um like, curtir, compartilhar, se estiver gostando. Se não estiver gostando, também deixa um dislike e bota nos comentários como é que a gente pode melhorar aqui o nosso canal Memória Capixaba. Tudo bem, gente? Valeu, obrigado! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.